Ei, marujos! Ei, marujos! Ei! Vem comigo! Hoje a gente vai entrar nas grandes navegações e vamos viajar na história. Vem! A gente vai estudar um pouco hoje a respeito dessas grandes viagens marítimas. Então, gente, vem comigo e vocês vão conhecer mais dessa viagem, tá? Então, meus amores, nós vamos começar falando aí a respeito da expansão marítima europeia. E eu coloquei logo essa imagem aí de cara para vocês pensarem. Já imaginou se de repente vocês encontram, gente, uma garrafa mágica com um mapa de uma dessas regiões desconhecidas? Vamos imaginar que nós estamos naquela época, tá? Lá no período moderno, no século XIV, século XV, e estamos passeando na praia e encontramos uma garrafa assim. Então, muitas eram as pessoas que encontravam mapas, pedaços de textos, trechos aí de diários de bordo, contando a respeito de lugares que ninguém conhecia. Então, isso despertava muita curiosidade. E é dessa curiosidade que nós vamos estar falando na aula de hoje, tá? Bem, antes da gente começar realmente a falar sobre o assunto, eu quero chamar a atenção de vocês para esses dois filmes que a gente tem aí, tá? Fica a dica que são filmes maravilhosos e que a gente encontra aí também na internet pra gente assistir, tá? 1492, gente, vai contar então a primeira grande viagem. Esse primeiro filme, gente, então vai contar aí para vocês sobre essa viagem, né? A primeira viagem às terras americanas, como é que aconteceu, quais foram os problemas, as dificuldades, as angústias vivenciadas naquela época. Então, traz uma ideia bem interessante para a gente poder compreender esse período, tá? E esse segundo filme conta a história, né, um pouco diferente. Vai ser uma viagem também, só que uma viagem para Marte. Vocês estão vendo aí que o artista aí, né, o ator, ele está vestido com a roupa de astronauta, né? E ele viaja com um grupo para recolher material no solo de Marte. Lá eles vão fazer estudos, eles vão, né, tentar colher amostras e de repente, gente, acontece aí uma dificuldade de que, né, ele precisa ficar em Marte, né? E aí vai fazendo aí as pesquisas, vai tentando entender como é que ele vai sobreviver num lugar diferente, um lugar onde ele não sabe como funcionam as coisas, né? O que ele pode, o que ele não pode fazer. E era exatamente isso que sentiam as pessoas quando, né, vieram até o continente americano, encontraram essas terras e não sabiam direito o que iam fazer, né? Era tudo desconhecido, não sabiam o que estavam encontrando, como as pessoas iam reagir, né? Quais eram os perigos. Então, tudo era novo, né? Assim como a gente tem, né, na realidade acontecendo com as pessoas que viviam aí, né, nessas viagens das grandes navegações. Eles enfrentavam também dificuldades, enfrentavam aí angústias, né, estavam aí preocupados, mas também queriam essa aventura da descoberta científica, da descoberta de novas terras, da descoberta de outras tecnologias, de superação dos limites, né, que é tão importante também para os dias de hoje, tá? Então, fica a dica aí, né, que esses dois filmes aí também vão fazer com que a gente reflita um pouco a respeito disso. E vocês? O que vocês sabem sobre esse período? Sobre as grandes navegações, né? O que tinha naquela época, o que já se sabia, o que não sabia ainda, né? Quais serão os desafios, né, encontrados aí para fazer uma viagem como essa, né? Então, qual é o desafio que a gente tem, por exemplo, para chegar em Marte, para viver em Marte? A mesma forma a gente tem esses desafios, tá? Bom, então essas viagens, essas primeiras viagens aí, foram viagens exploratórias. Então, eles queriam, na verdade, descobrir, explorar novas terras. Eles inauguraram aí nesse período, né, no período, né, moderno, a chamada grande época das grandes navegações. Era o período que mudaria o mundo e mudaria a história de muitos povos, mudaria a ideia geográfica, né? Os mapas passariam a ter outros formatos, as pessoas ainda não entendiam bem, né, quais eram esses territórios que se tinha ainda
né, para além do mar, né? Não se conhecia, na verdade, nem muito sobre o território mais próximo, que era o continente africano. Então, eles vão, né, começar a descobrir realmente os outros espaços, tá? E, mais uma vez, eu, né, faço com que você, né, reflita a respeito disso. O que você sabe sobre as grandes navegações? Né? Então, muita gente pensa assim, nossa, das grandes navegações eu sei que tinha pirata. Todo mundo vai logo, né, nessa ideia de que era um período que tinha piratas. E o que eram os piratas? Né? Será que os piratas eles só faziam roubar o ouro, roubar aí as pedras preciosas, as joias? Então tinha outras finalidades também, a gente vai passar a discutir um pouco mais a respeito disso, tá? Então não era simplesmente pegar um barco, sair pelo mar, roubando as outras embarcações, não era só isso, tá? Então exigia muita coisa também. Bom, aí, gente, nós vamos falar, né, a respeito, né, esse grande primeiro objetivo que eles tinham naquela época, que era a busca das novas rotas comerciais, tá? Então, por que novas rotas comerciais? Os países europeus, nesse período, eles estavam muito acostumados a buscar mercadorias. As mercadorias mais procuradas estavam justamente na região do Oriente, né? Na região da China, na região da Índia, na região onde a gente tem hoje o Japão. Então, vinha dessas regiões muitos produtos importantes. E os povos europeus, né, eles queriam encontrar um novo caminho para chegar até esses lugares, comprar as mercadorias e trazer para a Europa para vender, tá? Então, desde o século XIV, a Europa vivia uma grande crise econômica, né? Então, a Europa passou aí o final do período medieval para o início da Idade Moderna por muitas dificuldades, e nós já falamos aqui em vídeos anteriores a respeito delas, tá? A Guerra dos 100 Anos, né, que a gente, né, discutiu aqui a respeito dessa guerra que acontece aí, né, modificando aí as estruturas entre França e Inglaterra. Há revoltas populares aí que acontecem em diversos espaços da Europa, né? Então as populações elas não estavam muito satisfeitas com seus governantes, com a economia, com a forma de governo. Havia também nesse período aí, né, uma grande crise de saúde, né, porque eles estavam num período vivenciando uma epidemia de peste negra, né? Essa doença dizimou grande parte da população europeia. Então, quem sobreviveu a isso precisava também, né, achar novas estratégias de ganhar dinheiro, de sobrevivência, né, de se adaptar à nova realidade, né, econômica daquela época. Outra coisa que também acontece nesse período é a queda nas taxas demográficas. Então, a peste negra, as guerras, as revoltas fizeram, gente, com que a população diminuísse, né? Então, grande parte da população da Europa ou, né, morreu devido aos conflitos, às guerras, né, ou pelas doenças que foram atingindo as populações, certo? Bom, além disso, nós tivemos aí prejuízos comerciais. Então, muitos prejuízos, né, também foram, né, prejudicando, foram atrapalhando a vida da população europeia. Bem, a partir disso, né, a gente pensa, o que falta então, o que faltava para aquela época para expandir o comércio? Então, como resolver tantos problemas? Então, já que nós tínhamos pouca população, nós tínhamos guerra, nós tínhamos crise, problemas, né, de saúde naquela região, então o que eles pensaram? Bom, primeiro, falta metais preciosos, né? Então não tinha minas europeias suficientes para atender a crescente necessidade desses metais naquela região. Então eles precisavam sair dali para procurar metais preciosos, tá? Segundo ponto importante é que tinham dificuldades e limitações em passar nas rotas comerciais entre a Europa e Oriente. Então, os povos europeus, eles não conseguiam passar por essa região porque os turcos otomanos tomaram a cidade de Constantinopla.
e bloquearam o comércio do mar Mediterrâneo. Então, quem tivesse, né, que passar por aquela cidade, né, que era uma cidade estratégica na rota até o Oriente, era um lugar importante para passagem. Então, bloqueando essa região, né, aqueles comerciantes eles ficaram, né, sem condições, né, sem um outro caminho para chegar ao Oriente, né? Então, o mar Mediterrâneo era o principal caminho, era o caminho mais curto, né, mais rápido de se chegar até o Oriente. E então, né, como eles não podiam mais passar, eles precisavam então procurar um novo caminho, né? E esses comerciantes, eles viviam principalmente do monopólio nas cidades de Gênova e Veneza, né? Gênova e Veneza eram duas cidades italianas que tinham um intenso comércio, eram das cidades mais ricas aí da Europa em relação aos produtos comercializados, tá? Então, o que nós temos agora? Observem aí nesse mapa que os europeus eles precisavam, né, desse novo caminho, como eu disse a vocês. E eles chamavam, então, né, essa região, né, do Oriente era chamado Índias, né? Então, todas as terras, né, do lado oriental, né, eram chamados por esses povos europeus de Índias. Então, a China, o Japão, né, as ilhas Molucas e as Índias, todas eram tratadas por esse termo. Então, o que mais atraía os povos para virem aí comprar no Oriente eram as chamadas especiarias, tá? Essas especiarias, gente, eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm aí na casa de vocês alguma dessas especiarias, tá? As especiarias eram noz moscada, gengibre, açafrão, pimenta, além de pedras preciosas, de artigos de luxo, de marfim, porcelanas, né? Tudo isso eles buscavam na região das Índias para vender lá na Europa. Então, observem aí no mapa que a gente tem aí as setinhas, ó, de onde eles iam buscar e que produtos eles buscavam nessas viagens. Então, observe aqui, ó, que do continente africano, eles vinham buscar marfim, ouro, pimenta malagueta e escravos para levar, então, para comercializar nas regiões aqui da Europa, certo? Além disso, ó, buscavam aqui nessa região também do Oriente Médio, ó, perfumes, tapetes, certo? Aqui na Índia, eles então pegavam aqui algodão, pau-brasil, cravo e canela. Observe que a gente tem essa visão, gente, de que o pau-brasil só existia no Brasil, não é? E olha que engano, ó, já existia, eles já conheciam aí, né, a espécie de pau-brasil aqui na Índia. Não era igual ao que nós temos aqui no Brasil, mas é bem parecido, tá? Aqui na região aqui das ilhas, as ilhas de Molucas, nas regiões aqui do Japão, eles então buscavam cravo, canela, pimenta, gengibre, noz moscada e cânfora, tá? Então, todos esses produtos, mais a seda e a porcelana que eles buscavam aqui em cima na região da China e levavam aí então para a região europeia, né? Então, essa busca, né, por um novo caminho era importante porque eles estavam fazendo sempre esse caminho que é chamado aqui de Rota da Seda. Então, todos os produtos eles estavam indo para a Europa, né, por esse caminho, passando pela região de Constantinopla. Olha aqui a região de Constantinopla aqui na setinha. Então, tinham que passar por aqui para chegar nas cidades de Veneza e de Gênova, certo? Então, para que eles viessem, então, comprar os produtos no Oriente, eles começaram a pesquisar como é que eles iam encontrar uma nova forma de chegar nessa região sem passar por Constantinopla. Então, foi preciso muita pesquisa, muito estudo, para eles entenderem aí como eles iam fazer este caminho. Então,
Bom, essas especiarias, gente, elas serviam principalmente, né, para a culinária, para fazer aí os temperos, né, para preparar os alimentos, né, eles utilizavam muito dessas especiarias. E eles, então, tinham como um produto de mais venda naquela época e eles não queriam perder essas vendas, certo? Então, eles foram procurando novas alternativas, novos caminhos. E aí eu quero chamar a atenção de vocês, antes de falar para vocês a respeito de que caminhos foram esses, quero chamar a atenção de vocês para a gente entender quem foram as pessoas, quem foram os grupos que se interessaram, né, em realizar essas viagens, né? Então precisava-se fazer essas viagens em ir pelo mar, precisava-se encontrar um novo caminho para a Índia e tinha grupos interessados em fazer essas viagens. E aí nós vamos começar pelo grupo, né, que a gente representa aí pelos religiosos, a igreja, tá? Quando a gente fala aí da igreja, gente, é muito importante a gente lembrar que nós temos aí nesse período muito mais forte a igreja católica, tá? Então, algumas aulas atrás a gente tratou a respeito da reforma protestante e a gente vai observar que a reforma protestante, ela não vai influenciar, né, de forma decisiva aí para esse momento da expansão marítima, e sim a igreja católica, tá? O que tinha de interesse para a igreja católica? Como tinha, né, estava perdendo, na verdade, muitos fiéis, né? Então tinha perdido fiéis nas batalhas das cruzadas, por meio das várias guerras que aconteciam na Europa. Também tinha perdido fiéis por causa da peste negra, que nós falamos agora há pouco. E eles precisavam, né, de colocar mais fiéis à disposição da igreja, né? Além disso, nós falamos que a igreja católica ela já passava por uma crise interna e muitas pessoas já estavam olhando assim com certa desconfiança para as atitudes e as regras que a igreja vinha implementando. Foi por isso que nós tivemos aí, né, o surgimento do movimento da Reforma Protestante. Martinho Lutero, né, fez lá as suas tentativas de reforma, não foi bem aceito e acabou, né, sendo afastado, né, foi expulso da igreja e ele, né, acabou fundando a sua própria igreja cristã, tá? Então, a igreja católica ela precisava de mais fiéis. E essas viagens era a oportunidade que a igreja tinha de, então, aumentar o número de fiéis, tá? Bom, outro ponto importante, precisavam ampliar a fé cristã, levar a influência da igreja para novos territórios e catequizar os novos povos. Então, eles acreditavam que, à medida que fossem encontrando novos territórios, encontrando novas pessoas, eles iam catequizando esse povo, iam ensinar esse povo, né, sobre os dogmas, sobre as doutrinas da igreja e iam, então, aumentar o número de fiéis. Então, isso ia ser muito importante, muito interessante para, né, a igreja católica naquele momento. Outra coisa que nós temos agora são os interesses dos reis monárquicos. Então, os reis naquela época, eles também começaram a olhar e pensar assim, poxa, será que não é melhor a gente investir aí nessas viagens, organizar esses navios, né? E aí eles tinham também os seus motivos, né? Por que para os reis era importante, era interessante isso? Primeiro, era o período, gente, de centralização política na mão dos reis. Então, os reis eles estavam fortalecendo, demonstrando o seu poder diante dos outros reis e diante do seu próprio povo, tá? Outra forma aí, né, que era bastante benéfico já naquela época, que eles arrecadavam os impostos e fortaleciam o seu reinado, né? Então, fortalecia as instituições do Estado, empregava as ideias mercantilistas. Então, o poder do rei ia só aumentar à medida que esse rei também conseguisse encontrar, né, novos, né, caminhos, novas terras, novos produtos e aumentasse a sua economia, né, aumentasse a quantidade de impostos arrecadados. Então isso ia ser bom para ele. Cada vez que os comerciantes vendiam mercadoria, eles tinham que pagar impostos ao rei. Então era muito bom
né, para os comerciantes e era muito bom para os reis se esse comércio fosse aumentando e fosse se fortalecendo. O segundo ponto importante para os reis monárquicos era da criação das condições para realizar as viagens de exploração de grande porte, como aquelas realizadas nas grandes navegações. Então, o que eles fizeram? Muitos desses reis, principalmente o rei, né, da Espanha e o rei de Portugal, eles tiveram um olhar mais atento para essas viagens. Eles produziram condições para que essas grandes navegações acontecessem. De que forma? Eles foram patrocinando, né, os pesquisadores, os estudos dos mapas, a confecção de barcos, a fabricação de navios cada vez melhores e maiores, né? Foi investindo, né, também dinheiro nesse produto, né, de grande navegação. Então, eles ainda não sabiam o que eles iam ter de vantagem, mas eles preferiram apostar, né, formando profissionais para fazer os estudos, para poder elaborar os mapas, para poder, né, preparar aí embarcações cada vez mais potentes, mais fortes, mais velozes, para que essas viagens fossem, né, sendo cada vez melhores, certo? Então os reis eles foram muito espertos nisso, principalmente o rei da Espanha e o rei de Portugal, tá? Bom, então o maior interesse dos reis, né? Será que esses reis eles fizeram isso só porque eles eram bonzinhos e eles estavam assim de olho pensando assim, nossa, mas se os comerciantes então ganharem dinheiro, eles vão pagar também mais impostos, né? Mas eles pensavam mais adiante ainda do que isso. Eles pensavam, bom, vai que eles encontram aí um território rico, próspero, que tenha muito ouro, né? Então, o maior interesse dos reis era de explorar as riquezas. E isso faz parte lá daquelas ideias que nós falamos aí, mercantilistas. Então, o rei, né, mais poderoso era aquele que tinha mais, né, metais preciosos, é aquele que tinha mais ouro, mais prata. Então, isso era interessante para os reis. E ele queria não só estar com a maior parte do território, mas ter sob o seu domínio a maior quantidade possível de ouro, né, de pedras preciosas, de prata, que se tivesse notícia. Então, todos os reis, né, passaram a se preocupar mais com isso, mas o rei de Espanha e Portugal foram muito mais rápidos, muito mais espertos do que, né, os demais. E essas grandes navegações, então, foram acontecendo, né? As grandes navegações, gente, elas passaram aí, né, a acontecer. Então, alguns estados, alguns governantes firmaram o domínio no mundo Atlântico. Eles partiram para o mundo Atlântico, por quê? Porque era o mundo mais desconhecido perante, né, a população europeia. Então, eles não sabiam o que, né? Não sabiam o tamanho que era o Oceano Atlântico. Então, era a região desconhecida daquela época. A expansão marítima, essas grandes navegações, deram origem, então, ao processo que a gente chama de revolução comercial. Então, a partir do momento que você viaja, né, faz essas viagens marítimas, você traz mercadorias para ser vendida na Europa, você promove, então, uma revolução comercial. O comércio jamais voltou a ser o mesmo depois, né, dessas grandes navegações, né? Então, transformou profundamente a economia europeia e fortaleceu o capitalismo comercial. Então, os comerciantes eles começaram a se interessar cada vez mais em fazer viagens, em buscar produtos, em comprar produtos de outros lugares, né, para comercializar na Europa, né? Então, além disso, eles começaram a perceber que não era só levar as mercadorias e vender na Europa, mas levar as mercadorias da Europa e vender também nessas outras regiões, né? Porque isso movimentava o comércio. Então, esse sistema todo promove,
além do fortalecimento, então, né, do comércio, né, dos capitalistas aí daquela época, também começa a promover uma integração entre vários continentes. Então, os povos começaram a conhecer pessoas de outras línguas, de outras culturas, né, que tinham costumes de vivência diferentes dos seus, né? E essa troca, né, não só de produtos, mas também de conhecimento, né, uma troca de informação. Então, aquilo que eu chamo, né, de determinado nome na minha região, naquela outra região onde eu fui, né, comprar minha mercadoria, tem outro nome. Então, isso passou a ser extremamente importante também para essa nova, né, identidade que vai ganhar a região europeia, né? O período vai passar por modificações importantíssimas, tá? Então, gente, nós hoje vamos parar por aqui. Hoje nós falamos aí a respeito, né, dessa necessidade da busca por novas rotas comerciais. Falamos de quem eram os grandes interesses aí, os interesses por parte, né, da nobreza, por parte da igreja, os interesses que acontecia também, né, em volta do governo dos monarcas, dos reis, né, daquele período. E, né, também falamos a respeito aí, né, dessa preocupação por parte dos comerciantes. Então, na próxima aula, nós vamos continuar falando a respeito, né, de quais foram as condições para as grandes viagens marítimas. E eu espero poder contar com vocês, tá certo? Vamos lá. Marujos! Marujos, vocês não sabem o que eu encontrei? Mas nem posso contar isso para vocês agora, hein? Nas próximas aulas, não perca, porque a nossa viagem vai ter muito mais surpresas.